Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje uma aula muito especial. Eu estou com um convidado, um grande amigo, Dr. Pedro Beley Rocha. Pedro é ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. E essa aula vai ser fantástica porque qual que é o seu nível de ultrassom, Pedro? Quantas vezes você teve contato com o aparelho? Zero. Meu nível é 0, Matheus. 0. Nunca estudei, nunca mexi com o aparelho, né? Só solicito. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou ver como funciona e vou aprender, né? Sair do nível inicial aí para... E eu quero fazer ele sair daqui fazendo um ultrassom de ombro. Vamos lá? Então vamos lá, Pedro. Primeira coisa é o seguinte, isso aqui é um aparelho de ultrassom. Ultrassom a gente tem um aparelho que a gente chama até de fixo, mas você vê que você consegue mexer ele, que ele é um aparelho maior, que o ideal não é ficar movimentando para cima e para baixo, e é um aparelho que a maioria dos radiologistas, ultrassonografistas usam na rotina para fazer os exames de ultrassom. Aí a gente tem aquele portátil que parece um notebook, vem numa maletinha, e ultimamente a gente tem um ultra portátil que é o que o Pedro adquiriu recentemente, que a gente vai testar oportunamente, que é um muito pequeno, mesmo você conecta no tablet. Então assim, esse é o aspecto do aparelho. E o que é esse aparelho aqui que a gente está vendo aqui? Você tem que ver que isso aqui é um computador. Então vamos ligar ele. Como é que se liga? Procura o power. Pronto. A gente precisa ligar o aparelho. Ligou o aparelho. E ele vai iniciar agora. E aí, ó, olha só, vamos ver o aspecto dele. Primeira coisa aqui, ó, ele tem as rodinhas, você pode movimentar ele. Você pode mexer na tela, subir ela, baixar, conforme sua ergonomia. E aí ele tem uma tela, um monitor. Ele tem uma tela auxiliar, que a gente vai prestar atenção que alguns botões vão estar aqui. Ele tem vários outros botões aqui mais embaixo e vários comandos. Tem um teclado. Então não falei que ele é parecido com o computador? Sim. Então você tem que gravar o monitor. Onde que é o mouse dele? Realmente nesse cursor aqui. Esse cursor aqui, que a gente chama de trackpad. Esse aqui é o mouse dele. Tá vendo? E um desses botões aqui vai ser o Enter. Um desses botões, você vai apertar o Enter. Então você tem monitor e aqui tem um teclado, tá vendo? Sim. Se você quiser descrever alguma estrutura. E aí a gente tem essas peças aqui. Tá vendo que tem 3? Esses aqui são os transdutores. São os transdutores. Então eles têm uma diferença na forma, né? Então esse aqui, ó, uma forma de linha, esse aqui é o linear. Esse aqui, olha a curvatura dele, é o convexo. E esse aqui é o endocavitário. E qual que vai ser a diferença deles além da forma? É agora que a gente vai entrar em um pouquinho de física para explicar como é que funciona o aparelho de ultrassom. Ele está ligado, tá vendo? Então o que acontece? A energia está vindo aqui no aparelho. Como é que a imagem é formada? A imagem é formada pelo som. E qual que é o segredo do aparelho? É o transdutor. Por isso que essa aqui é a peça mais importante. Depois eu vou te mostrar como selecionar. Então essa aqui é a peça mais importante, que é o transdutor. Então aqui na ponta dele tem cristais piezoelétricos. O que esse cristal faz? Vem energia elétrica, transforma em energia mecânica e ele manda o som. E a hora que manda o som entra no corpo, vai entrar lá no ombro, vai interagir com os tecidos e ele volta. Então é baseado na ecolocalização, mesma coisa que um morcego, um golfinho, manda o som, bate e volta. E a partir do retorno e da interação do som com os tecidos, ele gera a imagem. Então o resumo é isso. Essa é a física que você precisa saber. E como é que a gente vai relatar em relação à física? A física a gente vai falar de eco. Vai ter uma estrutura de referência quando tem mais eco, hiperecogênico ou hiperecóico. Menos eco, hipoecogênico. Sem eco, anecoico. E quando está iso em relação à estrutura de referência, é isoecóico. Sempre a gente vai ter uma estrutura de referência, né? Então, física é basicamente isso. Tem alguma dúvida até aqui em relação à física, em relação ao transdutor? Não, na verdade, acho que... Na verdade, tenho dúvida, né, sobre... Provavelmente vai falar isso. Qual é a característica de cada transdutor, né? Perfeito. Qual que é a característica de cada transdutor? A grande diferença, além da forma, é o que a gente vai falar agora da frequência. E o que isso impacta? Por exemplo,
A frequência desse aparelho aqui, não tem escrito no transdutor, mas ele vai em média, ali na maioria dos aparelhos, de 3,5 a 5. Esse aqui, de 5 a 8,5. Esse aqui, em média, 12, 13. Aí tem outros aparelhos menores ainda, que vão até 20. Então, você vê que a frequência deste aparelho para este foi só aumentando. E o que é o mais importante você saber? Quanto maior a frequência, então esse aqui é o que tem o transdutor que tem maior frequência desses três, mais superficial vai ser a estrutura a ser estudada e maior resolução você vai ter. Por isso que músculo esquelético a gente usa esse aparelho na maioria das estruturas. Então, em resumo de músculo esquelético, quando é que você precisaria trocar o seu transdutor e usar esse daqui? Então, por exemplo, uma estrutura mais profunda, o paciente vai fazer um quadril, paciente que tem um porte maior. Para você olhar lá a interlinha articular, você vai baixar a frequência para você ganhar profundidade. Então, em resumo, é frequência em relação à profundidade. Quanto mais superficial, maior a frequência você quer. Quanto mais profundo, menor a frequência. E é um detalhe importante porque cada aparelho desse, ele é multifrequencial. Não falei que esse aqui vai de 3,5 a 5? Ou seja, você consegue regular em um botão. Eu ia perguntar isso, se é uma coisa que você ajusta. Você ajusta. E é um dos principais critérios que você tem que aprender a mexer na frequência. Então, você está vendo uma estrutura, pegou um ombro grande de um paciente grande, você não está conseguindo enxergar profundamente, o que você tem que fazer? Reduz frequência. Primeiro ponto, vou reduzir a frequência aqui e você vai ganhar profundidade. Então, pergunta muito boa, que eu já estava até esquecendo de falar aqui. Porque a minha dúvida é essa, que eu vou pegar um aparelho que eu nunca mexi, nunca estudei. Sim. E a minha dúvida é o quê? Como ajustar, né? Exato. Aqui tem que saber mexer. Agora vamos olhar aqui, dar um close aqui no painel dele. O que você quer aqui já é gerar imagem, não é? Primeira coisa, você quer ver aquela imagem aparecer aqui. E aí, ó, tem uma dicasinha, ó. Olha já para a tela do seu monitor como é que tá. Dá para ver que tá ligado. Tá ligado convexo, ó. Eu vou mudar aqui, nem vou te ensinar a mudar, depois eu te ensino. E esse aqui? Esse é o intercaptado. Exatamente. E aí você olhando já para o aparelho, você consegue ver qual transdutor que tá. E aí a gente quer ver a imagem. Eu vou trocar o transdutor aqui, zerei tudo aqui e quero que você selecione esse transdutor. Então, para a gente ver a imagem com esse transdutor, ele tem que selecionar esse transdutor. Como é que ele vai selecionar? Olha o painel. Procura uma imagem que parece um transdutor. Acho que é esse aqui, né? Exatamente, ó, probe em inglês. Aí ele clicou. Clica, ter paciência e sistematização, porque cada aparelho vai mudar e é importante você saber mexer em cada aparelho. Aí você clicou e aqui, olha só, abre todo um leque de presets. E olha, está escrito ombro aqui, então vamos clicar no ombro, que depois a gente vai fazer um ombro. Aí mudou para o ombro. E o que é preset? É exatamente a sua televisão. Sua televisão tem modo esporte, modo cinema, que é o quê? Uma configuração pré-definida de brilho, contraste, resolução. Então, basicamente é isso. Já é um preset. E você depois deve aprender, depois que você tiver a mão de mudar os comandos aqui, as configurações, você pode fazer o seu preset. Então, eu gostei deste preset aqui, você vai lá e salva o seu preset. Então, por exemplo, um exemplo que a gente tem é um abdômen no paciente magrinho, um abdômen do paciente um pouco maior. Então, a gente tem um preset Big, XL, porque daí já é uma configuração para aquele tipo de paciente, daí você pode salvar. Então, isso aqui é fundamental. Escolher o transdutor, escolhe o preset. E, geralmente, o applicator ele trabalha com você os presets. E, por exemplo, se você coloca o preset de punho, vou dar esse exemplo aqui agora. No punho, o que a gente faz muito? Vamos colocar membro superior. No punho, a gente faz muito medir o nervo mediano. Então, pode ver que mudou a configuração. E quando a gente aperta o measure, ele vai abrir mais de uma capacidade de medida. Então, medida, o que a gente pode fazer? Uma medida isolada, pode fazer 3 medidas e o volume, pode apertar aqui, ó, área de secção transversa, que aí você vai fazer um círculo em volta do nervo para ter em centímetros quadrados. Então, tem vários critérios de medida. Em alguns aparelhos é measure, outros tem measure e calc. Aí, passo fundamental. O que é inimigo aqui do ultrassom? É o ar, né? Se eu colocar aqui o aparelho em cima da minha pele, você mal vai ver alguma coisa ali.
E aí a gente precisa do gel para tirar o ar. Vamos pegar o tubo de gel lá. Pode fazer aqui do meu punho até. Joga direto na pele, né? É. E o jeito de segurar? Cada um faz o seu. Vou te ensinar o jeito de segurar que é importante. Você viu que ele já gerou a imagem? Então já gerou uma imagem. E aí o jeito de segurar é muito importante. Eu oriento segurar como se fosse uma caneta. Então você vai segurar aqui ó, com os 3 dedos para você ganhar esse movimento fino. Tá. Então você vai segurar igual uma caneta. Claro que no início você vai ter dificuldade, mas depois você vai pegando o jeito. E pode utilizar esses outros 2 dedos para, de repente, apoiar. Eu sei que vai ser estranho fazer em pé, normalmente a gente faz sentado, você está sentado, eu com uma plataforma. Já usou a imagem. Agora, ó, você precisa aprender a se localizar. Como é que você vai se localizar aqui? Vamos pegar um exemplo muito simples, que eu estou aqui. Ó. Aqui está o meu rádio, aqui está a minha una. E um conceito fundamental do ultrassom, como é que é feita a imagem? Ela é multiplanar e dinâmica, diferente de um raio-x, de uma ressonância, de uma tomografia que bateu a imagem, ela literalmente cortou ali e fez uma imagem. Aqui, conforme você movimenta, você vai mudando. Por quê? Esse transdutor é como se fosse um feixe de som que ele vai adquirir a imagem. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está aqui, você está no plano axial. Se você fez isso aqui, você está no longitudinal. Se você oblicou, você já está num plano oblíquo. Uma pergunta, ele tem um padrão de lado aqui, como é que você... Perfeito, é isso que a gente vai querer se localizar. Então você tem que localizar, porque não... Você que tem que achar isso, né? Você tem que saber exatamente onde que você está localizado. E eu utilizo 3 formas. Primeira coisa, sempre tem um marcador aqui. Tem um marcador aqui do aparelho e tem um marcador aqui. Aí eu quero que você coloque só a pontinha desse marcador na minha pele. Ó, tá vendo? Tá daquele lado. E esse é um macete que eu mais gosto. Você quer se localizar ali, você vai colocar só a pontinha. Então esse seria o plano correto no axial. Eu estou aqui, o paciente está aqui posicionado, você vai colocar literalmente o transdutor assim. Então você vai colocar aquela pontinha e ver se está bem localizado. Isso é o primeiro passo. Se você começar errado, você não vai se localizar nunca no exame. Então, eu falei do marcador, mas é importante que esse marcador é possível... Não depender dele, né? Não depender dele, porque você pode mudar ele. Você pode mudar a referência. Você pode mudar exatamente esse marcador aqui, ó, reverter. Tá vendo como ele mudou? Sim. Observe que eu não trabalho nesse aparelho, eu não sei de cara onde que são os botões, eu vou procurando. Você vai procurando, procura aqui na tela, procura aqui no teclado, e eu achei reverter. Então você pode mudar ele. Então são 3 formas. Primeiro, olha o marcador, mas você tem que saber se está. E quando você está posicionado aqui, conforme você vai indo para o lado, ó, a imagem vai correndo contra. Ela não corre no mesmo sentido. Quando você está ao contrário, você vai correndo, ó, ela vai indo para o mesmo sentido. Não sei se você pegou essa. Coloca aí, vamos lá. Eu preciso pensar aqui. Ela está indo contra, tá vendo? Você está correndo para lá, a imagem está passando para cá. Sim. Muda ao contrário. Olha como você está indo, a imagem está indo para lá. Sim. A imagem está indo no mesmo sentido. Entendi. Pode até testar o certo agora. A minha visão aqui de frente... É axial, você está vendo, tendo visão axial. Aí eu te pergunto... Mas agora eu fiquei na dúvida. Coloca... Aqui, né? Porque, no caso, eu não estou olhando a marquinha para... Não tá... Ó. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Então tá ao contrário. Então tá ao contrário. Quando tá ao contrário, conforme você mexe para cá, a imagem vai para lá. Entendeu? Aí coloca o correto. Aí eu tô nessa posição. Tá. Aí a gente já vai olhar aqui para a tela agora. E o que eu quero de você aqui? Primeira coisa, eu vou frisar. Eu quero que você aprenda esse botão de frisar, que é congelar. Pode apertar. Frisou, congelou, pode tirar aqui, parou. Então esse botão é um que a gente usa com muita frequência. Aí, essa primeira linha aqui é a pele. E daí ele vai aprofundando. Então sempre que você tiver com o transdutor, isso aqui é mais superficial, isso aqui é mais profundo. E nessa posição, você está nessa posição, eu quero saber
Essa linha branca aqui é o osso, ó, tem 2 ossos aqui. Estou nessa posição, qual que é o rádio? Sim, então, essa fica um pouco de dúvida. Então, aqui eu estou olhando de frente, é essa imagem aqui. Exato, né? você está fazendo axial. Então, tem o rádio e a una aqui. Perfeito, ó, o rádio está para cá. Beleza. E a una está para cá. Beleza. Certo? A una está aqui. Vamos ver no dinâmico de novo? Ó. Legal. Eu quero que você só olhe o osso como referência. O osso é aquela linha branca ali que está absorvendo todo o som abaixo do osso. A una menorzinha e o rádio aqui. Exato. Corre no dinâmico, no axial. Isso, olha lá. Ó, a una aqui, o rádio ali. O primeiro passo é esse. Agora vamos nos orientar no longitudinal. Qual que é a imagem por convenção, assim? Isso aí é abdômen. Quando você vai colocar no longitudinal, então vamos alongar só o rádio. É exatamente como você já pôs, ó. O cranial, teoricamente, fica aqui. Cabeça faz um nó, né? Exato. Mas esse é o objetivo aqui, alguém do zero, que a sua dúvida vai ser a dúvida de todo mundo. E aí eu te pergunto, ó, você está olhando para cima com o marcador para cima. Para onde está o cotovelo, para onde está a mão? O cotovelo está para a esquerda, proximal e distal. Exatamente, ó, o marcadorzinho está para cá, se você subir, você está indo lá para o cotovelo. Se você descer, você está indo para a mão, aos ossos do carpo. Cara, esse é o principal, é saber, nem que você comece devagar, vai apanhar, mas, pô, eu sei que aqui está para um lado, aqui está para o outro, aqui está cranial. Então essa é a localização aqui que a gente vai pegar. Onde tá, né? O que acontece no músculo, que eu não sou tão chato? O abdômen é por convenção. O cranial tem que estar aqui no marcador. No músculo, como a gente às vezes vai pegar lá posterior, vai pegar aqui, vai pegar diversas técnicas, eu não sou tão exigente para estar aqui no cranial. Eu sou exigente para você saber se localizar. Às vezes você vai pegar o supra de um jeito, eu vou pegar do outro, mas você tem que saber onde ele começa, onde ele termina. Então vamos lá, testa mais um pouquinho ali. Assimila essa informação. Chega no punho aqui. Isso, ó, o punho ali, você já está vendo os tendões, ó. Ó, o dinâmico. Frisa agora. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma frisa aqui. Depois que eu tirar uma dúvida para começar a pensar da maneira melhor, pode tirar. Porque como eu avalio muito imagem de ressonância, só a imagem, então eu me confundo um pouco na questão do hiperecogênico ou hipersinal. Sinal, sim. Isso me confunde um pouco. Então a referência, né, da ressonância no T2, no caso. Sim. A gente pensa no hipersinal, o mais claro, o hipossinal, o mais escuro. Isso. E aí o ultrassom muda um pouco, né? Porque o que seria essa visão, assim, de você interpretar a lesão, por exemplo, na ressonância, o músculo vai estar mais esbranquiçado, se tiver com edema, com lesão. E aqui acho que fica preto, né? Pelo que eu vi algumas Exato. Vamos Só para começar, não sei se talvez chegue nisso, mas... Vamos tirar agora. O objetivo é para tirar dúvida. Então, assim, vamos tentar, esquece um pouco a ressonância e vamos olhar aqui. Então, aqui, ó, linha branca é a cortical óssea, a gente chama de hiperecogênica, porque ela é branca. Quanto mais branca, hiperecogênica, mais escuro, ó. Aí embaixo do osso eu não estou vendo nada. Isso aqui está anecoico, está preto. Na verdade, eu não consigo enxergar o que está aqui. O som está sendo absorvido. Quando ele chega no osso, ele é absorvido. Quando ele chega em gás, colocando uma alça, ele sofre uma reflexão, você também não vê embaixo. Então, eu não posso avaliar a medular. Aí, já falando de lesão. O que acontece com uma lesão? Uma rotura aguda. Você fez um buraco nas fibras. Já vamos falar de tendão aqui, ó. Ó, o tendão, o aspecto do tendão, ele é fibrilar. Ele tem um calibre normalmente uniforme. Claro que cada tendão vai variar. E tem esse padrão fibrilar hiperecogênico. E como seria uma rotura do tendão do manguito, por exemplo? Uma rotura mais aguda, que vai ter líquido. O líquido, a gente tem que saber caracterizar bem, que o líquido vai ser anecoico. Ele vai ser desprovido de som. A gente vamos pegar uma luva de água ali depois para você ver. Depois, se chegar ao seu aparelho, tá com a bexiga cheia, coloca lá que você vai ver a bexiga, que é o líquido. E uma rotura aguda, você vai ver o líquido na área ali. Que na ressonância seria o hipersinal. Né, na ressonância seria o hipersinal. Seria o contrário, entendeu? Sim, é isso que me confunde às vezes. Beleza. Aí, ó, você frisou, eu vou desregular agora, porque eu vou passar 4 comandos principais que você tem que saber já no seu aparelho. Aqui eu vou já deixar tudo. Tentar desregular o máximo aqui. Então, vai lá, faz uma imagem boa aqui. Vamos fazer agora uma imagem boa. Esquece, olha lá, olha como é que tá. Porque às vezes você vai ligar seu aparelho e ele vai estar assim. E aí quais são
os 4 comandos que a gente vai localizar agora. O que está acontecendo? Está muito pequena, né? Está muito distante, você mal consegue ver. E deixa eu só... Faltou descalibrar um aqui. Opa, esse aqui acho que vai ser melhor descalibrar. Pronto. Aí quais vão ser os 4 comandos? Vamos olhar. 1. Frequência. Você está com o seu aparelho ligado, a gente vai procurar. Às vezes vai estar aqui localizado, não, mas ela está aqui, frequência. Pode rodar esse comando aqui, esse botão. Então, conforme você girou, ele vai aumentando. Então, você vê que ele é multifrequencial, de 8... Eu tentei baixar no... É só girar para um lado e para o outro. 8 já estava no meio. De 8 para 13. Beleza. Outro comando, profundidade. Coloca aqui no meu braço. Quero que você mostre esse comando aqui. E deixa que eu seguro aqui, eu quero mais que você tenha o contato ali. Mexe na profundidade. Está mudando alguma coisa aqui? Vai mudar na tela. Aí, ó. Foca mais no superficial. Profundidade, exatamente, área de comando. Tá. Então você pode diminuir tudo ali para você ver como é que fica ruim. Volta de novo. Ele está teoricamente jogando a tela lá. Está com a profundidade muito grande, né? Eu não preciso dessa profundidade toda. Sim. Então esse é um comando, um dos principais, um dos 4 principais. Então profundidade. Você viu que eu deixei que a tela está escura? O que a gente vai falar agora? De ganho. Ganho é o brilho, que é o modo B. Olha o B aqui, B de brilho. E aí você vai gerar esse ganho, você vai mudar o brilho da imagem. Pode girar tudo para um lado. Viu? Esse aí é um ganho que eu chamo de total. Aí tem uma sequência aqui de botões que a gente eu chamo de ganho parcial. É um TGC, que é um Time Gain Compensation. Mas o que você tem que saber? É como se fosse um ganho focal. Mexe só um comando do meio ali. Isso, tudo para um lado. Tá vendo? Ele corrigiu só essa faixa. É por altura mesmo. É segmentado. É como se fosse cada... Achei que cada um ia fazer uma função diferente, mas é a região que você quer... Você pode mexer todos de uma vez ali. Sim. Metade aqui, pegar bastante aqui embaixo. Aqui. Quer ver? Segura aqui. Legal. Então, por exemplo, ali eu estou avaliando mais o superficial. Você pode vou aumentar o ganho aqui de tudo, mas esses ecos profundos eu não quero, eu vou anular eles. Daí você vai... O ideal é você começar seu aparelho, o seu exame, ele no meio e depois você mexe. Então não esquenta muito a cabeça nele que você nem vai mexer. E então a gente falou de vamos melhorar a frequência ali, aumenta a frequência. Então aqui no punho a gente pode trabalhar com a frequência um pouco maior. Sei que de início ele jogou. Eu não consegui ver muita diferença. Eu esperava ver mais imagem, que ele melhora... Não, na verdade ele só vai melhorar a qualidade da imagem. Isso aí quando a gente tiver um detalhe mais fino. Talvez o seu olho não pegue isso ainda. Entendi. Mas, por exemplo, pegar o nervo... Na verdade, abaixa a frequência que fica mais profundo. Né? O nervo mediano tá aqui, ó. Ó, tá bem aqui. Tá. Você tá com a frequência no mínimo. Aumenta ela agora pra gente ver se vai mudar. Aí ela dá mais definição ali da imagem. Sim. Você vê, ó, melhora um pouquinho, ó, viu? Sim, então vai melhorar a qualidade. E esse é um comando que, por exemplo, estou fazendo fáscia plantar, estou fazendo tornozelo, como que é a pele ali no dorso do na região anterior do tornozelo, a pele é bem fina. Aí vou olhar a face, aqui tem um coxinha de pouso. O primeiro comando que eu venho aqui, eu aumento o ganho, ficar mais branco e reduzo a frequência ao máximo, porque eu quero ganhar profundidade. Se eu não ganhei a profundidade adequada, aí o próximo passo é mudar de transdutor. Então volta aquele conceito da frequência de cada transdutor. Porque chegou no limite, você já desce mais aqui. Então seria isso. Tá. E faltou só um aqui, que você quer melhorar mais ainda também, talvez seu olho não vai captar isso. Tá vendo esse comando aqui? Isso aqui é o foco. O foco está aqui, é só girar esse... É o foco, tá vendo? E geralmente você coloca o foco em cima da estrutura, ao nível da estrutura que você quer avaliar. Então você está aqui, você vai avaliar o foco. Certo? Não existe essa correlação desses comandos estarem junto com a tela, né? Não é lá aleatório, assim. Então, ó, são 4 principais. E eu te falar que a maioria dos radiologistas e ultrassonografistas só utilizam esses. Tem vários outros comandos, Dynamic Range, faixa dinâmica, a gente não vai entrar em detalhe,
Mas esses 4 são os necessários para você utilizar. Ganho vai deixar um brilho maior, profundidade para você ajustar uma boa imagem, o foco para você colocar ali e a frequência para você trabalhar com a frequência adequada. Então são os 4. Aí apertou o freeze ali. E aqui ó, é bem intuitivo. Se a gente chegar aqui bem perto, é bem intuitivo e você vai mexendo lá no seu aparelho. Pode chegar aqui bem no painel, aqui, pegue o monitor e o painel. Então aqui ó, pode ir olhando aqui ó, esse P1, geralmente se você cadastrou, ele já salva a imagem. O P2 grava um pequeno vídeo. Isso aqui é o comando que você vai selecionando. Aí você vê que tem duplo e quádruplo aqui. Isso aqui é para você dividir a tela. Você quer fazer uma imagem comparativa? Aí você vai lá, dividiu e frisou de novo. Você fez 2 imagens. Você quer dividir em 4 quadrantes aqui? Você vai lá, aperta, vai fazendo mais imagem. Desfrisou. Frisou ali. Então você pode fazer até 4 imagens, certo? Então isso aqui é mais para dividir tela, ó, Dual, Quad. Voltei, quer voltar tudo, aperta modo B que já volta tudo. Aí que eu peguei a imagem aqui, aí o que você tem aqui, ó? Comment, que é para você escrever ou colocar a sua nomenclatura. Ó. Comment, esse aqui dificilmente a gente usa, ó. Padrão do corpo ali, que é para geralmente colocar onde está seu transdutor, está aqui na região tal. Dificilmente a gente usa isso aqui. Medida, isso aqui a gente acaba usando, ó. Você clicou na medida, você vai puxar. E aí existem diversas formas de medir. E aqui, ó, a gente tem aqueles comandos mais de configuração do aparelho. Por exemplo, aqui, ó, paciente, é onde você vai iniciar o paciente. Você clicou o paciente, você vai cadastrar o paciente, colocar o nome dele. Aí a sonda que você vai escolher aqui gera alguns relatórios, por exemplo, obstétrico. Normalmente a gente não utiliza isso, tem que ver no seu que às vezes você consegue até já anotar a informação do seu paciente, o que você viu e já deixa ali no relatório feito. E aqui quando você finaliza o exame para começar outro. Então isso aqui é mais a questão de início e fim do exame. Aqui é mais medidas, comentários, o mouse. Esse comando aqui é o Enter, então alguns aparelhos estão para cá, outros estão para cá. E aí, outra coisa que eu quero que você já aprenda também, que não custa nada já, é aprender o botão do Doppler. Então, quais são os Dopplers que a gente tem? Ó, tem o Color. Você apertou aqui, ó, vai abrir uma caixinha. Aí você vai movimentar essa caixinha para cima, ó. Tá vendo? Primeiro ponto do Doppler aqui é não criar preconceito. Eu já vi que você ficou assim, pô, já Doppler, eu não quero ver isso ainda não. Não, é não criar preconceito mesmo. Por quê? Porque é só um botão que você clica. O Doppler, você ligou o Doppler. O Doppler está ligado. Mas o que acontece? Às vezes ele vai estar desregulado. Mas como seu objetivo vai ser ver se uma lesão tem vascularização ou não, ó, peguei o vaso aqui, artéria radial, e você vai ter 2 botões só no Doppler aqui, que é o ganho. Se você girar ele mesmo, ó, você vai estourar o ganho. Aí você reduz. E a escala, o PRF, que é sensibilidade. Aqui tem escala. Quanto maior, mais sensível. Então, você, para regular, são só esses 2 comandos. Tem um Doppler mais sensível que a gente chama de Power Doppler. E depois é uma aula que você assistindo, você tem noção desses parâmetros. Mas sempre que possível, clica lá, tenta mexer nesses... Deu alguma dúvida em relação até aqui? Então, a gente viu, desde ligar o aparelho, a física que você precisa saber e os principais comandos do aparelho. Depois eles vão se repetir de aparelho para aparelho. Na verdade, é saber a ecogenicidade de cada estrutura, entendeu? Para começar a ter uma visão já então, vamos lá. Anatômica melhor, mas acho que talvez não sei se seja prático, por exemplo, osso, tendão, músculo, líquido, para eu entender, porque assim, já processar isso na minha cabeça, entendeu? Uma coisa... Então vamos lá, aqui ó, eu peguei a minha tireoide, o lobo direito da minha tireoide, aqui eu tenho uma artéria carótida. A tireoide aqui, na verdade, vai ser até o padrão de referência. Ela é hiperecogênica, ela é mais branca. Como é que está o eco aqui dentro do vaso que está passando sangue? Anecóico. Anecóico, está preto. Pretão, né? Tá. E o músculo em relação à tireoide? Tá
Hipoecóico. Hipoecóico. Como é que está a cortical óssea aqui da vértebra? Hiper. Hiper. Então é basicamente isso, só essa relação entre estruturas. E daí Acho que é o que prático acontece? também, para você vendo, daqui a pouco você já está vendo já naturalmente. E né? todo tendão, aponeurose, ligamento, tudo é hiperecogênico, padrão fibrilar hiperecogênico. Ligamento, tendão, aponeurose,